intercedendo, e nós temos outros projetos que vamos depois falar com a igreja a esse respeito. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Eu sou do tempo em que o crente era conhecido como Bíblia. Você também é desse tempo? Então, se você é, levante a sua Bíblia bem alto. Amém, amém. Quem é do tempo moderno que traz a Bíblia no celular e no iPhone? Irmão Gilberto, tu é dos dois tempos, tu é velho. A Miriam não, a Miriam é broto, mas você é coroa, rapaz. Né? Você é jovem, tá certo. Agora, uma informação para os irmãos que usam a Bíblia no celular. Tem um negócio chamado assim, modo avião. Não? No seu celular não tem, não? Então, meu irmão, faz o seguinte. Muda para o modo avião. Porque tu já pensou, rapaz? Coisa horrível. O pastor está pregando, está aquela unção. Aí começa. Trim, 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 trim. É o telefone que rouba a unção. Então, o seu, bota lá, modo avião. Aí você pode mexer. Você não fica tentado a olhar para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram. Não fica mandando e-mail. Então, bota lá, modo avião. E participa do culto. Pode. Tem um irmão aqui que chegou para mim, pastor, estou anotando todo o sermão aqui no Notes. Eu falei, amém. Glória a Deus, pode anotar, irmão, mas bota no modo avião. Né? Então, Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, dizem o seguinte. Entrai pela porta, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Pergunte ao irmão que está ao seu lado, qual é a porta que você está entrando? Deus abençoe a leitura e sua palavra nos nossos corações. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, a vida das pessoas, ela basicamente se concentra nessa encruzilhada, nessa tomada de decisão, nessa bifurcação da nossa vida. Cada ação da nossa vida, ela é confrontada com a escolha que nós fazemos. No final, Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 30, versos 15 a 20, no final do ano da colheita, Moisés falou ao povo, tenho posto diante de vós a vida e a morte. Entretanto, escolhei a vida para que possam viver você e seu descendente. Sempre diante de nós há essa escolha entre a vida e a morte, entre o certo e o errado, entre o que fazer e o que não fazer. É sempre isso que nós vamos estar vivendo. Josué, no final da sua vida, depois de ter lutado com tantos reis, depois de ter enfrentado tantas batalhas, Josué, no capítulo 24, verso 15, ele diz assim, eu escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram vossos pais, além do rio. E ele termina dizendo, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a nossa vida ela é sempre uma vida cheia de escolhas. E esse texto que nós lemos, o Senhor está falando sobre isso. É a continuação do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e Jesus está falando sobre a escolha. Entrai pela porta estreita, entrai pela porta larga, espaçoso é o caminho, muitos entram, se perdem. Jesus está falando sobre essa questão. E eu vejo, irmãos, quando olho para esse texto, pelo menos 3 diferenças entre os dois caminhos. A primeira é a diferença entre o caminho difícil e o caminho fácil. Às vezes nós pensamos que algo com aparência simples é fácil de seguir, mas nem sempre aquilo que aparentemente é um caminho fácil, dócil, é uma conquista simples. Na realidade, na vida, tudo se conquista com muito sacrifício. Eu conversava com um irmão outro dia, ele falava, eu estou vivendo um sacrifício.
E eu falei para ele, é verdade, sacrifício é bom. É diferente do sofrimento. Muitas pessoas passam pela vida com muito sofrimento. O sofrimento, às vezes, pode ser vazio de sentido. A pessoa sofre, mas quando você faz um sacrifício, você pode obter um resultado. O atleta, quando se prepara para a sua prova, seja ela qual for, ele faz sacrifícios. E, às vezes, tem até sofrimento. Mas o seu sacrifício redunda na medalha, na conquista, no vencer a prova. Há pouco eu orava para a irmãzinha da igreja, que vai viajar para o Equador, é isso? Equador, ela vai concorrer à prova de 5.000 quilômetros. Você já correu 5.000 quilômetros? Deve ser um sacrifício e um sofrimento. Mas não é só sofrimento, é um sacrifício. Mas o sacrifício traz o resultado. A mulher grávida, durante 9 meses, ela está ali, aquele sacrifício de gestação. Mas depois vem o neném. E é uma bênção, é uma alegria, é um prazer. Teve o sofrimento também na hora do parto, mas depois traz alegria. Então, irmãos, às vezes nós pensamos que aqui, quando olhamos para o caminho fácil e o caminho difícil, essa é a diferença. Nada na vida é fácil. Tudo é difícil. Não há coisas que aconteçam de mãos beijadas. Quando nós olhamos para isso aqui também, nós vemos que há uma diferença entre o caminho longo e o caminho curto. Às vezes a gente olha para as coisas e nós pensamos, eu vou por aqui, porque é mais curto, é mais perto. Mas raramente as coisas perfeitas emergem num segundo. Elas são o resultado de muito labor, de muito trabalho. De muito trabalho. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que, às vezes, pessoas escolhem um caminho mais curto, pensando que vão receber um resultado melhor. Mas não. Às vezes, o caminho é o mais longo mesmo, que nós precisamos percorrer até chegarmos aonde devemos chegar, em paz e em segurança, para obter o resultado que precisamos. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que há uma diferença também entre a disciplina e a indisciplina. A disciplina e a indisciplina, elas são muito interessantes quando nós olhamos, porque sem disciplina você não consegue as coisas. Sem você ter um horário para dormir, um horário para acordar, uma rotina na sua vida. Às vezes nós criticamos, nós não gostamos de rotina, de ter que fazer isso, mas é necessário, porque a disciplina é que nos leva a obter os melhores resultados. Uma pessoa que é indisciplinada, que dorme a qualquer hora, que levanta a qualquer hora, que chega tarde nos seus compromissos, que falta os seus compromissos, ela não tem bom resultado. Não tem bom resultado. Uma pessoa que não sabe usar o seu dinheiro, o seu recurso, que não tem um orçamento, que não bota na ponta do lápis o que gasta para ver se dá dentro do seu orçamento, essa pessoa só vive pagando juros, só vive no cartão de crédito, só vive no vermelho na sua conta, só vive nas mãos de agiotas. Precisa ter uma disciplina na vida. Né? É uma coisa simples. Outro dia eu conversava com um pastor amigo e perguntei a ele, você tem televisão a cabo? Ele disse, tem. Nós estamos conversando sobre orçamento. E eu perguntei a ele, quanto é que você paga no ano? Ele levou um susto, porque estranhou a pergunta, né? Estranhou a pergunta. Porque nós estávamos falando sobre viagem. A viagem é cara, a viagem custa 3.000, 4.000 reais. É muito dinheiro. Eu perguntei, quanto é que você paga na televisão a cabo? Você sabe? Aí nós fizemos uma continha rápida. Se você pagar 50 reais numa televisão a cabo, quanto é que você paga no ano? Quantos? 600. Se você pagar 100, quanto é que você paga? E se você pagar 200? Simples assim, né? Quanto é que você paga? Você vai ver quanto você paga no ano. E às vezes a gente pensa que nós não temos recurso.
uma questão de disciplina na vida. Se você precisa comprar alguma coisa, hoje em dia é muito simples, o governo até vai ofertar mais dinheiro. Está vendo? Até uma questão muito interessante, porque a questão econômica, você sabe que nós estamos com nós temos dos países do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. O Brasil é o país que tem a maior taxa de juros e a maior inflação, inclusive aqui na América Latina. E aí nós temos a maior taxa de juros para conter o gasto, para segurar a inflação. Mas agora o BNDES está liberando mais recursos. Então, o Banco Central mandou uma norma, uma resolução do Banco Central para os bancos, e os bancos vão ter que deixar tantos milhões de reais disponíveis para serem colocados no mercado. Então, vejam como a coisa é interessante. Você está com uma inflação alta, você sobe os juros para conter o consumo e com isso segurar a inflação. Mas se você tem uma abundância de crédito, o que as pessoas fazem? Tomam um crédito para comprar mais. Se a pessoa toma o crédito para comprar mais, ela se endivida. E ela, ao se endividar, ela comprou mais alguma coisa que gerou, que movimentou a economia. Mas, ao movimentar a economia, se você está tomando dinheiro emprestado e o juro está alto, você está também favorecendo a inflação. Então, vejam como as coisas são complexas. Nem sempre é simples fazer com que a macroeconomia se movimente de uma maneira que possa trazer um resultado. Então, quando nós estamos discutindo esse texto, Jesus diz assim: estreita é a porta, difícil, larga é a porta, muitos vão por lá. Fica na vida essa discussão, como que nós enxergamos os caminhos que estão diante de nós. Interessante isso. Como é que você enxerga isso na sua vida? E como é que você pratica isso, se no dia a dia as coisas são tão complexas? Quando nós pensamos a diferença entre o caminho fácil e o caminho difícil, quando pensamos a diferença entre o caminho longo e o caminho curto, quando pensamos na disciplina e na indisciplina, naquilo que nos leva a ter resultados, que não nos leva a ter resultados. E quando nós olhamos, nós vemos que aqueles que escolheram o caminho mais duro são bem-sucedidos. Aqueles que escolheram o melhor caminho, o caminho mais longo, de mais sacrifícios pessoais, são os mais bem-sucedidos. Quando nós enxergamos que aqueles que foram mais disciplinados na sua vida foram bem-sucedidos. Então nós chegamos à conclusão que Jesus estava certo. E é interessante, meus irmãos, porque vamos dar um zoom agora no verso de número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Então, há um caminho que conduz à perdição. Jesus diz que quem entra pela porta larga vai para a perdição. A minha tia Júlia, mãe da irmã Josenita, já está com 96 anos, não tem vindo mais à igreja, está em dificuldade. Eu, quando era garoto, ia muito para a casa da tia Júlia. E eu gostava de ir para lá. Eu não sei se ainda tem um quadro, Josenita, dos dois caminhos lá? O quadro que ela tinha lá, muito bonito, dos dois caminhos. E mostrava uma porta larga, muitas pessoas, uma porta estreita. E as pessoas que entravam pela porta larga, era festa, tudo, mas no final, só destruição. E quem entrava pela porta estreita, era um caminho difícil de trilhar, mas no final, era um caminho tremendo, bênção pura. E interessante é que mostravam os dois caminhos e eles se distanciavam. No início, eles começavam juntinhos, um do lado do outro. Uma porta do lado da outra. Mas depois que você entrava, os caminhos começavam a se distanciar. Ao ponto de que o caminho estreito e o caminho largo não se encontravam em momento algum. Eu me lembro desse quadro até hoje. Por quê, irmãos? O texto diz,
Larga é a porta, espaçoso é o caminho. Há umas características nesse caminho. Primeiro, ele é largo. Significa que oferece facilidades. Interessante, né? As coisas que oferecem facilidades. O que você tem na sua vida que você aparentemente parece que está muito fácil? Oferecendo facilidades para você. Ele é espaçoso. Pode caber muitas ideias. Uma ideia traz a ideia da amplidão, sem sacrifício, anda fácil. São coisas que são fúteis. E às vezes nós vamos pela curiosidade entrando nesse tipo de caminho. Se você for conversar com alguém que se drogou, que se embriagou, você vai ver que essa pessoa, a primeira vez que usou a droga ou a bebida, alguém ofereceu para ele de graça. Fácil, daqui a pouco ele estava preso. Jesus está falando que o caminho é largo, ele é espaçoso. Ele tem essas características. Ele tem uma terceira característica que ele oferece oportunidades fantasiosas. Nós vamos andando por ali achando que não tem risco algum, é fantasia na nossa mente, na nossa vida. E daqui a pouco nós estamos presos. E Jesus conclui que há uma consequência. Provérbios capítulo 16, verso 25, diz assim: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. O resultado desse caminho largo é negativo, é a morte. E não é somente a morte física, é a separação completa e definitiva de Deus. Hoje eu almocei aqui na igreja, na comida gostosa que os homens prepararam, eu almocei e sentei à mesa com a irmã Marli. Nós estávamos conversando e tal, e no finalzinho nós nos despedimos, e ela disse assim, muito brincalhona: apóstolo, muito obrigado por você ter almoçado comigo. Talvez possa ter sido a última vez. Será que eu vou morrer hoje? Gente, que propaganda negativa é essa? Já pensou? Se eu almocei com a Marli e ela morre, amanhã, quando eu for sentar à mesa com você... Não, apóstolo, aqui não. Senta na mesa do irmão ali ao lado. Mas eu não queria contar isso. Eu queria dizer que ela, na mesma hora, corrigiu e disse assim: mas também, pastor, eu não morro, né? Eu já estou viva. Coisa impressionante, porque a mesma hora que ela falou sobre isso, eu disse, será que eu vou morrer? Ficou tão feliz, porque Veleda e eu sentamos e almoçamos com ela e conversamos, tivemos um bom tempo ali juntos. Está vendo como é que é bom você almoçar aqui na igreja? Você pode ganhar de brinde o pastor e a pastora sentarem, né, à sua mesa e almoçar juntos. E então nós conversamos um pouquinho, e ao final ela falou isso, mas ela disse, eu achei assim muito gostoso, muito boa a palavra dela, porque ela disse assim: eu não vou morrer, né? É isso que nós temos pregado aqui, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele passa da morte para a vida. Então nós estamos esperando só Jesus nos chamar. Quem é que está esperando Jesus chamar aqui? Levanta a mão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tudo que é crente aqui diz assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, não agora. Lá na nossa classe, tem a lição número 13, que fala sobre a esperança do crente. É a última lição da nossa revistinha. Fala sobre a esperança do crente. E aí, quando eu introduzo a lição, eu conto uma historinha. É a historinha do aluno que mata a aula. Você, na época das minhas irmãs, matar a aula se chamava-se cabular. Matar aula. Matar aula. Cabulando aula. Matando aula. Você matava a aula. E aí, eu conto a historinha dos meninos que mataram a aula e foram jogar bola de gude. Isso é daquela época mesmo, bola de gude. Hoje os garotos não vão jogar mais bola de gude, vão lá para FIFA e outras coisas mais, né? Aí foram jogar bola de gude. Estavam lá jogando bola de gude e passou o padre. Passou o padre. Quando o padre viu os garotos jogando bola de gude e viu que era o horário de estarem na aula,
O padre entendeu que os meninos estavam matando aula. Aí o padre chegou para os garotos e falou assim: vem cá, vocês estão matando aula? Vocês não querem ir para o céu? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todos levantaram a mão, menos o Juquinha. Tem sempre o Juquinha na história. Aí o padre olhou para o Juquinha e disse assim: Juquinha, você não quer ir para o céu? Aí o Juquinha disse: não, padre, querer ir para o céu, eu quero. Eu só pensei que se eu estivesse fazendo uma turminha, para onde você vai? Obrigado. Eu estou olhando para lá. Estou vendo na câmera da televisão, o cara fica atrás de mim. Aí... Né, Naldinho? Aí o padre vira para o Juquinha e pergunta: Juquinha, você não quer ir para o céu? A Juquinha diz: não, padre, querer ir para o céu eu quero. Só pensei que se eu estivesse fazendo uma turminha, para ir lá agora. Então é mais ou menos assim. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Se o pastor estiver fazendo uma turminha para ir lá para o céu agora, né? O pessoal não está querendo ir. Mas é isso, irmão. Nós temos que entender que quando nós falamos desse caminho que conduz à perdição, ele é um caminho que vai nos levar. Ele é largo, ele oferece facilidades, mas no final é um caminho de aprisionamento. Tem pessoas que estão vivendo uma vida assim, porque não tiveram disciplina, porque não aprenderam a escolher corretamente o caminho da sua vida, e estão no caminho do engano, no caminho da futilidade, no caminho que traz aprisionamento de alma, de coração, de mente, e de vida. E o fim é morte. Morte espiritual longe do Senhor. Mas, contudo, o verso 14, o Senhor diz: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, irmãos, há uma característica nesse caminho. O caminho que conduz à salvação, ele também tem as suas características. Primeiro, ele é estreito. É difícil decidir. É difícil decidir. Daqui a pouco nós vamos orar, eu vou fazer um apelo, eu vou convidar você para vir à frente. Nós vamos orar pela sua vida. E você vai ver quantas pessoas virão à frente para orar pela vida. Mas eu vou fazer um apelo também para a decisão. Vocês vão ver quantas poucas pessoas vão aceitar a Jesus. Porque talvez tenhamos poucos visitantes. É difícil trazer visitantes à igreja. A gente vai para o jogo. Eu tenho visto no Facebook pessoas dizem: ó, vem ao Maracanã. Às vezes ela falta a igreja, mas vem ao Maracanã. Foi isso, foi aquilo, mas convida para vir à igreja. É difícil. Difícil. Estreito é o caminho, é difícil. Largar, deixar coisas, deixar a vida social, se comprometer com o Senhor, estar na congregação dos santos, estar ouvindo a palavra, sendo nutrido pela palavra, com a palavra, aumentando a fé, para que possa ser luz no mundo. É um caminho estreito, é duro de se decidir. Jesus diz também que aqueles que entram por essa porta, é apertado o caminho. Significa dizer, meus irmãos, que é um caminho que vai caminhar um por vez, um atrás do outro. É sacrifício, é submissão, é arrependimento. É um caminho que nos traz a justiça. É um caminho do equilíbrio. Saber andar ali, equilíbrio. Equilíbrio na vida. Como é difícil, irmãos, termos equilíbrio. Ao hino do cantor cristão, eu já disse isso para você, que na sua letra diz assim: quantos corriam e hoje longe de ti estão? Ter aquele comprometimento. Um dia eu estava pensando num menino da igreja, não tenho visto ele, cadê o fulano de tal? Ah, pastor, ele desistiu. Como? Como desistiu? É difícil caminhar a disciplina na vida do crente, deixar o pecado, as coisas que não servem, é sacrifício. Eu estou há pouco falando e comentando que a pastora Ivete no início falou dos 4 períodos de intercessão e jejum. Eu não estou chamando você para comer uma feijoada, eu estou chamando você para jejuar. Estou chamando você para orar. Isso é sacrifício. Sacrifício.
Sábado nós vamos ter a festa country da juventude. Vai bombar. Vamos ter gente aberta aí, touro mecânico. Vai ser muito legal. Vamos fazer vigília. Tem crente que não consegue orar na madrugada, mas fica até 3 da manhã vendo Ultimate Fight. Epa, acertei em cheio. Foi por nocaute. Não foi nem por pontos. Tem crente que fica até tarde no Facebook. Eu vou lá ver o horário que você postou. Tá lá, 3 da manhã. Chama para orar. Pastor, não posso, acordo cedo no dia seguinte. Conversa fiada, sem vergonha. Dobra o joelho e vai orar. Ah, pastor, não consigo acordar de madrugada. Claro que não, você vai dormir de madrugada. Claro que você não consegue acordar. Você já está acordado ou sem vergonha. Dobra o joelho. Pastor, não tenho tempo de ler a Bíblia. Conversa fiada, é mentira, tem sim. Falta disciplina. E assim vai. O caminho é estreito, né, irmão? Estreito o caminho. Aí o outro diz assim, está ficando estreito. Ficando estreito, irmão. Quer o Espírito Santo? Quer os dons do Espírito Santo? Quer ir para a parte 2 da mensagem que eu preguei hoje de manhã? O caminho é estreito, irmão. Você acha que o Espírito Santo vai jogar videogame com você? Espírito Santo, me mostra aqui qual é o caminho para eu passar de fase. Tu pensa? Não, o Espírito Santo não vai fazer isso contigo não, irmão. O Espírito Santo não vai fazer isso contigo não, sem vergonha. É estreito o negócio. É sacrifício. É submissão. Nós queremos arrependimento, irmãos. É arrependimento. Eu acho muito interessante, eu não sei se você já pensou, 2 palavras que são muito próximas e nós usamos quase que como sinônimos. Arrependimento e remorso. Você já ouviu essas palavras? Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? É muito interessante. Nós temos que olhar para o resultado. Quando você está com remorso, você está preocupado com o que vai acontecer com você. Por exemplo, se você é um mau motorista e tem muitos pontos na sua carteira, quando chegar a 20, o que vai acontecer com isso? Você vai perder a carteira e vai ter que entrar numa escolinha para aprender a dirigir de novo. E aí você começa a ficar com remorso. Eu não devia ter feito isso. Por quê? Porque você vai ter que... Você está olhando para a consequência. Agora, o arrependimento é o seguinte. O arrependimento é, eu sei que eu tenho que voltar para a escola de direção, porque a minha carteira está com 20 pontos. Eu estou arrependido, eu vou ter que ir para aquela escola. Eu preciso mudar o caminho. Eu preciso aprender a dirigir melhor. Eu preciso aprender a respeitar as leis. Então, irmãos, o remorso ele é muito diferente. Eu quero fazer as coisas porque eu estou com medo do resultado. Mas quem está arrependido, ele suporta o resultado, porque ele sabe que merece. Porque merece o resultado. Ele sabe que ele merece aquela pena, porque ele fez o que não devia ter feito. Ele errou. A pessoa suporta. Ela confessa. Ela diz, eu errei. O que vai acontecer comigo? Onde é que eu sento? Onde é o meu castigo? Porque eu errei. Eu mereço esse castigo. Isso é arrependimento. Essa pessoa não está correndo do castigo, ela não está correndo do resultado. Ela vai suportar aquilo, porque ela está arrependida. Ela não quer fazer de novo. Por isso que a Bíblia diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, ele, para que nós possamos nos arrepender, ele pagou o preço, porque nós não teríamos condições de pagar. Aquela cruz era nossa. Mas ele suportou em favor. Por isso que é chamado o vicário filhos dei. É substituição. Ele se colocou em nosso lugar para que nós possamos ter hoje a vida dele. Isso é arrependimento. Por isso que o caminho é apertado, é um caminho de sacrifício, é um caminho de submissão. É um caminho de mudança de vida, de não suportar mais, o caminho largo, de facilidades, e que nos leva a uma vida completamente frustrada. Hebreus nos diz que há uma expectação de fogo eterno.
Quando você se sente culpado, há uma expectação, uma expectativa de que você vai provar do fogo eterno. Eu já contei, mas vale a pena dizer para vocês novamente. O meu pai, quando ele chegava em casa, ele tinha um chaveiro cheio de chaves. E quando nós sabíamos que o papai estava chegando em casa, porque ele botava um chaveiro, aquele de gancho, que entra aqui no cinto, ele pegava, levantava assim, puxava o chaveiro e fazia barulho. Então era a nossa senha. Papai está chegando. E então todo mundo se ajeitava. Papai está chegando. Eu, como era bonzinho, certinho, não tem problema nenhum. Mas a gente fica expectativa. A expectativa de quem está fazendo alguma coisa. Vocês estão olhando para minhas irmãs por quê, irmãos? Olha aí, eu não falei nada, mas todo mundo está olhando para vocês. Cadê o rapaz que fotocaliza elas bem? Ô Rodrigo, você que está passeando na casa do seu tio, você tinha que estar aqui hoje, viu? Ela botou no Facebook que hoje estava passeando na casa do tio, olha só. O cara se entrega, o caminho é apertado. Mas a expectativa, todo mundo se prepara. Irmãos, Jesus, ele disse o seguinte: estaria voltando, e os sinais seguiriam à sua volta. O meu pai, quando chegava em casa, pegava o chaveiro e nós sabíamos que ele estava chegando. Jesus está voltando, irmãos, os sinais estão aí. Antes de pregar, eu estava contando umas histórias sobre a política, sobre a questão da economia. São os sinais. Todos temos que falar dos sinais para que a humanidade se prepare, porque Jesus está voltando. Este é o caminho, ele é apertado. É um caminho que exige de nós arrependimento e sacrifício. Mas é um caminho que apresenta discriminação por parte daqueles que não entram nele. Interessante, irmãos. As pessoas discriminam aqueles que não entram pelo caminho largo e entram pelo caminho estreito. As pessoas falam mal, as pessoas maltratam. Mas nós precisamos continuar firmes no caminho que nós escolhemos. Nós não podemos olhar para trás. Precisamos manter o nosso foco, o foco na salvação, o foco naquilo que o Senhor tem para nós. E como consequência, irmãos, o resultado positivo é a vida. E Jesus diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Significa dizer, irmãos, que muitos mais perecem sem Deus e sem salvação. Poucos são os que entendem um caminho que devem andar. Fica então a pergunta que eu fiz para você no início da minha palavra: qual o caminho que você tem escolhido para seguir? Qual o caminho que você entrou na sua vida? Por qual caminho que você está andando? Isso significa, irmãos, dizer a sua vida pessoal, a sua vida estudantil, a sua vida laboral, a sua vida familiar, no namoro, na sua casa, qual o caminho que você seguiu? Na sua vida espiritual, qual o caminho que você está seguindo? Como é que você está? Está difícil? Está apertado? Está sendo um sacrifício? Está sofrendo? Mas está vendo o Senhor operar na sua vida? Olhe para frente. Olhe para frente. Olhe para frente. Porque a vitória é certa em o nome de Jesus. Esse foi o cântico que a Lenice nos conduziu a cantar. O Senhor tem algo melhor para nós. As promessas dele na nossa vida. Talvez você esteja hoje vivendo um dilema, sentindo uma dificuldade muito grande na sua vida, um aperto, e você diz: que caminho? Como é que eu faço? A nossa vida se resume sempre estarmos em uma encruzilhada, definindo sempre. Mas no dia em que nós escolhemos seguir o caminho com Cristo, Ele está à nossa frente. Ele está à nossa frente. Como é que eu sei que estou no caminho certo? Olho para Ele. Se eu vejo Ele, eu estou no caminho certo. Mas se eu perco de vista, é porque eu não estou no caminho certo. Eu tenho que olhar e ver o meu irmão mais velho, e seguir, e caminhar.
porque eu sei que Ele está à minha frente. Ele está. Por onde eu vou passar, o Senhor já passou antes e amaciou o caminho para que eu possa seguir. Ele está me mostrando o caminho. A palavra, o verbo se fez carne, por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus está à frente. Jesus, que é a palavra, está à frente. Jesus, que é a vida, está à frente. E quando eu entro por esse caminho, eu não tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar para frente. Ah, pastor, mas está difícil, está apertando. Olhe para frente. Pastor, está sendo um sacrifício, olhe para frente. O Senhor está conosco. O Senhor está puxando o nosso caminho. Ele está nos conduzindo por onde nós devemos andar. O caminho que nós devemos seguir. Irmão, se você está na porta larga, aproveita que ela é larga. Volte e entre pela estreita, para que você possa encontrar vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Bem, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Vamos orar. Quero que você fique de pé nessa noite. Feche os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor. Fale com Ele. Diga para Ele: Senhor, a minha vida, o caminho, as portas, as escolhas. Fale com o Senhor agora. Enquanto você ora, o Senhor está ministrando ao seu coração. O Senhor está falando a sua vida. Ele está pronto a mudar a sorte do seu caminhar. O Senhor está ministrando ao seu coração agora, dizendo para você se manter firme, não desistir. Olhar sempre para Ele. Ele está na sua frente. Olhando para o autor e consumador da sua fé. Não perca. Não desvie o olhar. Permaneça. Às vezes, não é fácil. Mas essa é a diferença do caminho. Ande pelo caminho mais longo, pelo caminho da disciplina, pelo caminho que te faz chegar lá. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pastor, eu quero que o irmão ore pela minha vida. Ore, talvez eu não tenha escolhido o caminho certo. Vem à frente, eu quero orar com você. Talvez você tenha vindo à igreja esta noite para entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, dizendo: pastor, hoje à noite eu tomei a decisão. Eu quero entrar pelo caminho estreito para te encontrar como meu Senhor e Salvador. Pode vir à frente, eu quero orar com você também. Ah, pastor, a minha casa está difícil. Amém. Vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor. Já não posso mais Pode descer da Galileia, vir aqui para eu orar com você. Talvez você seja um jovem. Meu lugar. Um jovem que esteja pedindo o Senhor pela sua casa, já pela sua não família. Posso mais. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Pelas portas que você tem entrado. À beira do caminho. Vejo as águas se agitarem, mas não há alguém pra me estender as mãos. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Deus me fez promessas, eis-me aqui, Senhor. Diga pra Ele. Minha sorte, enxugue as lágrimas
igreja, antes de nós cantarmos, continuarmos a cantar, irmãos, domingo desse nós estávamos orando e uma família está passando por um problema de enfermidade dentro da casa. E aí veio a mãe e o filho vieram à frente para nós orarmos. E o pai não veio. Aquilo me incomodou. Porque o problema de uma família é da família, não é de parte da família. Eu quero que você olhe para essas pessoas que estão aqui à frente. Se o seu familiar está aqui à frente, ele precisa de você para ajudar a caminhar. Sai do seu lugar e venha estar aqui com ele. Tem alguém aqui que faz parte da sua família? Então vem aqui à frente. Seus filhos estão aqui na frente, os pais venham. Seus pais estão aqui na frente, venha, filho. Eles precisam da sua ajuda, precisam saber que você está com ele. Venha estar aqui com seus filhos, venha estar aqui com seus pais, venha estar aqui com ele orando, buscando. É o tempo favorável de Deus. Pode se movimentar, irmão, pode vir na frente. Isso, fique junto, fique junto, fique junto, fique junto. Seu irmão está aqui na frente, venha. Venha, isso. Sabe, irmãos, é importante. Nós lemos, eu citei no sermão, Josué capítulo 24, verso 15, que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não é alguém em particular, é a casa. Não é verdade? Então é a família tem que estar junto. A família tem que saber que está apoiada, está junto, está sendo abençoada, está ali forte. Isso. Esteja orando, isso. É bom ver os irmãos se movimentarem, ver, para que você, quando estiver em casa, diga: olha, eu e você estamos juntos nisso. É um tempo favorável, irmãos. Amém? Vamos cantar mais uma vez essa canção? Eu vejo as águas se agitarem, mas não há alguém para me estender as mãos. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Deus me fez promessas, eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte, enxugue as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, dá-me o teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diante de ti, Pai, no altar, muda minha sorte. Dentro de casa, no meu trabalho, enxugue na minha escola, nos meus sonhos, na minha família. Que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, dá-me o teu bálsamo e faz-me crer
a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça. Espírito Santo de Deus, toma nossa mente diante de Ti. Leva-nos cativos diante de Ti. O centro das emoções, o nosso coração e a nossa mente. Para que o tempo favorável da parte de Deus venha sobre nós. Que as escolhas, que os caminhos, que as portas por onde entramos, Senhor, tenham sido as portas corretas, as portas certas. Que possamos estar voltando, Senhor, se estamos no caminho errado, arrependidos. Mas se estamos certos, segura a nossa mão, nos ajuda a caminhar. Sabemos, Senhor, que tomar decisão é uma das coisas mais difíceis na vida. Mas hoje nós tomamos uma decisão de estar no tempo favorável de Deus, debaixo da Tua direção, buscando o Teu querer, a Tua vontade, em submissão ao Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós como um vento impetuoso e enche, e renova, e fortalece, e salva, e muda, e transforma. O diabo talvez, Senhor, esteja aprisionando mentes e corações, mas nós vamos dar uma ordem: solta em nome de Jesus. E liberta marido, liberta esposa, liberta filho, liberta finanças, liberta saúde, liberta casa, Senhor. Tira a amargura, a tristeza, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, quantas vezes estamos caminhando e achamos que o caminho é longo. De fato o caminho é longo, mas o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, do entristecimento, da angústia, da falta de clareza, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Ainda que eu andasse, eu sei que Tu estás comigo. Tu és o meu baluarte, Tu és o meu escudo e o meu broquel. Tu me seguras pelas mãos. Senhor, aqueles que nesta noite entregam as suas vidas a Jesus, escreva os seus nomes no livro da vida, para que quando o Senhor vier, eles possam estar no meio daqueles que vão subir contigo nas nuvens, declarando hosana ao que vem, em nome do Senhor. Pai, nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração, e sabemos que foi pago um alto preço, e a vitória é certa em o nome de Jesus. Senhor, eu vejo jovens aqui na frente, orando pela sua casa, orando pelos seus pais, orando pelo seu futuro, orando pelos seus estudos, orando pelo seu namoro. Senhor, abençoa os jovens. Ainda é um tempo de esperar o Kairos de Deus, o tempo favorável do Senhor nas suas vidas. Senhor, eu vejo mulheres orando pelos maridos, eu vejo maridos orando pelas famílias, eu vejo filhos orando pelos pais. Eu vejo, Senhor, que as pessoas estão olhando para a sua vida profissional, mas ainda é tempo favorável. Envia-nos, Senhor, a Tua resposta, e nós Te daremos toda a honra, toda a glória. Senhor, nós oramos agora para que todo encantamento, toda magia, tudo aquilo que foi feito caia por terra em o nome de Jesus. Se alguém amarrado na sua vida, Senhor, acerte o caminho contigo, para que sejam desfeitos todos os laços na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, e que eles possam prosperar em o nome de Jesus, da firmeza de propósito, da sabedoria. E nós diremos que há um tempo favorável de Deus, e que o Teu amor, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sobre todos estes que aqui à frente estão, e sobre Israel de Deus por essa terra espalhada. Seja assim, Senhor, seja agora e para todos sempre. Amém e amém. Eis luz aqui, Senhor. Eis luz aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte.
posso